Fala, guerreiros, samurais do conhecimento, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Niltair. Muito bem. Olha só, galera, hoje nós estamos passando aqui para falarmos sobre a terceira geração do modernismo, entendendo que em outras situações falamos da primeira geração, né? Falamos da segunda e nesse momento nós vamos falar especificamente da terceira geração, certo? Que ela vai cronologicamente falando aí, também chamada de geração de 45, né? De 45 a 1980, certo? Cronologicamente, basicamente é isso. Bom, o que eu quero que vocês percebam que, diferente da primeira geração modernista, os escritores desse período, eles possuem uma atitude mais formal, né? E vêm em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade desenvolvida lá na Semana de Arte de 22, né? Ele vem tendo essa ideia mais formal. Professor, é um retrocesso? Eu não diria que é um retrocesso, é um período, né? E cada ator, autor, compositor, né? Ele age conforme o período que ele está vivendo. E isso é importante, isso é muito importante, porque o texto ele nos remete a uma data, né? Então, para que haja verossemelhança nos fatos, é de suma importância que cada data retrate, né, aquilo que esteja acontecendo. Cronologicamente falando, né, nós estamos aí de 37 a 45, lá no fim do Estado Novo. Vocês vão perceber isso lá em história, né? Um país implantado aí pelo tão chamado Getúlio Vargas. E em nível mundial, né? Mundial, cair como pano de fundo, 45 também é o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E do sistema lá que nós falamos, totalitário, do nazismo. Entretanto, aí começa uma Guerra Fria, né, pessoal? Lá nos Estados Unidos, a União Soviética e a corrida, né, armamentista, enfim. Mas isso aí vamos deixar para outra situação. Vamos para as características, que é o que mais nos importa. Primeiro é a ideia do academicismo. Professor, mas lá no primeiro ano não houve um rompimento com o academicismo, a ideia lá do parnasianismo? Sim. Só que na terceira, pessoal, nós vamos retornar ao passadismo, que é o retorno ao passado, né? E essa oposição à liberdade formal. Exatamente. E temos uma outra característica que é muito importante, que são as experimentações artísticas, né? Ou seja, ficção experimental. Esse é um fato de suma importância para nós entendermos algumas características, porque que alguns autores, eles vêm retratar em seus personagens esse experimentalismo. E temos também o realismo fantástico, né? O que é o realismo fantástico? É aquele que foge ao condicionalismo, né? É aquele que foge do tradicionalismo, é aquele que sai dessa concepção voltada para o ser real. Crônicas de Nárnia. Crônica de Nárnia. Você percebe que nós saímos do mundo real e entramos no mundo fantástico, né? Um mundo onde eu não consigo lidar com a minha realidade, porém eu vejo animais falantes, certo? Eu vejo árvores falantes, literalmente. Isso é o realismo fantástico. E essa forma poética, né, valorizando aí a métrica, a rima, que logicamente, como falamos anteriormente, é influência do parnasianismo e do simbolismo. É engraçado, né, pessoal, como que as coisas vão e vêm. Com certeza, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E essas inovações linguísticas, pessoal, e a questão da metalinguagem, né, usando a linguagem para explicar ela mesma, e também nós temos o regionalismo universal. Sim, temas universais. Lembra que nós falamos lá da segunda geração, onde havia um regionalismo,
né? Uma literatura engajada em falar de uma proposta, de um povo, de uma raça. Não, aqui nós vamos falar de um regionalismo mais universal, né? Agora, professor, e esse tema muda? Não, o tema é social e humana. É social e humana, né? E é mais, é uma linguagem mais objetiva. É uma linguagem mais objetiva. Por isso que é dada a volta ao parnasianismo e, obviamente, ao realismo. Essas características é de suma importância, porque são essas características que traduz, certo? São essas características que traduz essa terceira geração. E, lógico, está pautado na prosa, né? Eu tenho a prosa urbana, eu tenho a prosa regionalista, eu tenho a prosa intimista. A prosa intimista, na realidade, e a urbana, são as mais providenciais, né? São as que mais se avolumam nessa terceira geração. E essa prosa urbana, ela tem um princípio, né, que é o princípio de tratar as problemáticas sociais, políticas e econômicas. Temos aí a Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora brilhante, que traduz muitíssimo bem essa preocupação. A prosa regionalista de Guimarães Rosa é uma prosa regional, porém não tão preocupada, não tão engajada como na segunda geração. Mas o que mais se avoluma nessa terceira geração é a prosa intimista. Essa prosa intimista, pessoal, ela é uma prosa totalmente determinada pela exploração de temas humanos. Exatamente. A preocupação em retratar, né, aquilo que o social, político e econômico vem promover nas pessoas, vem fazer com que as pessoas mudem os seus comportamentos, mudem suas atitudes com base no mundo externo, com base, né, naquilo que vem acontecendo na atualidade, entendendo que nós estamos aí pós-guerra. E um período pós-guerra, nós temos pessoas totalmente problemáticas, politicamente, socialmente, psicologicamente e daí por diante. Agora, quando se fala de Guimarães Rosa, vamos só dar algumas pinceladinhas, que não é a intenção de falar dos autores especificamente, mas sim do contexto de 45. Essa renovação da literatura regionalista, como eu falei anteriormente, é uma literatura mais universal, né? Esses personagens simbólicos do ambiente rural não é especificamente uma ideia determinista, né, daquilo que o ambiente provoca nas pessoas. Não, são as transgressões das quais as pessoas passam a viver, né, com base na situação em que ela está inserida, ok? Grandes Sertões Vereda, por exemplo, é um perfeito exemplo dessa obra. Nós temos ali fluxo de consciência. Esse fluxo de consciência em Grandes Sertões Vereda literalmente é a perspectiva de um homem, né, em meio à situação. E ele passa, né, no caso ali o personagem principal o Riobaldo, ele quer saber, né, se o diabo existe ou não, né? Porque teoricamente ele fez uma espécie de pacto com o diabo no passado, mas nem ele mesmo sabendo o que era verdadeiramente esse diabo. E ele entra nesse processo de reflexão, né? E o fluxo de consciência é isso. Ele entra num processo de reflexão se há ou não, né, o diabo. E aí toda a obra passa a retratar a angústia que ele tem em relação a isso. Autor intimista, né? Autor intimista, essa vivência interior, que não deixa de ser uma preocupação existencial, são as sensações do eu. São mais importantes do que a história, né, nesse caso. Então, quando nós falamos na segunda geração a ideia determinista, e teoricamente, para muitos, são fatos geralmente banais, que levam as pessoas a agirem de formas grotescas, de formas mais amáveis, enfim. Mas, teoricamente, esses temas urbanos, né, são bem evidenciados, que é o que a gente está vivendo no dia de hoje.
Metáforas. Professor, como que se vê a metáfora na terceira gerações? A metáfora, ela é tá muito pautada em imagens. Imagem estranha, quase que uma literatura surreal, né? Imagem estranha, mas na realidade não é a imagem, né? É o próprio eu, é o próprio eu. E para finalizarmos, quais são os principais temas aí, professor? Ó, eu tenho, com base nessa literatura intimista, eu tenho a ideia da solidão, né? O desencontro amoroso, dificuldade de comunicação entre as pessoas, que não é muito diferente daquilo que acontece nos dias de hoje, né? A inquietação existencial, que é muito pertinente, né? A desintegração da redação dos personagens, ou seja, os personagens, eles se multifacetam, né? Praticamente uma ideia cubista de Pablo Picasso, né? E essa percepção súbita de algo que então se ignora. Beleza, pessoal? Isso é praticamente, né? Temos lá a Clarice Lispector, que traduz muito bem isso na Hora da Estrela, né? Na Hora da Estrela é uma obra que ela traduz muito bem na personagem Macabeia essa concepção. Mais pra frente nós vamos falar sobre alguns autores abordando essas temáticas. Beleza, pessoal? Um abraço do coração de vocês, tá? Até mais.